que de fato mudou na minha vida, assim, na prática, no dia a dia mesmo, depois que eu resolvi imigrar mais uma vez. Em Portugal, eu era muito mais independente nesses aspectos e aqui eu me vejo tendo ali que frequentemente pedir ajuda. Não era um trabalho que eu me via fazendo a longo prazo e de verdade eu sofria muito. Tanto que eu chegava em casa várias vezes chorando da pressão que eu sentia. Trabalhar menos, com menos responsabilidade e pressão para ganhar a mesma coisa. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu morei 7 anos em Portugal e há 3 anos e meio que eu tô morando aqui na Alemanha. E uma pergunta que eu recebo muito é: o que de fato mudou na minha vida, assim, na prática, no dia a dia mesmo, depois que eu resolvi imigrar mais uma vez? Então eu refleti sobre esse assunto e resolvi fazer uma lista de coisas que eu realmente senti um impacto significativo depois dessa mudança. Primeiramente, eu preciso dar um panorama geral da minha situação específica em Portugal, para vocês entenderem de onde que eu saí e para onde que eu vim. E eu quero dizer logo que eu sou completamente consciente dos privilégios que eu tive e que eu tenho até hoje, e eu sei que essa não é a realidade para todo mundo. Com certeza tem gente que passa por coisas que eu nunca passei e vice-versa, então isso daqui é só um recorte da minha vida especificamente, e eu acho que ninguém tem que se comparar com isso. Porque cada um tem a sua trajetória, vem de lugares diferentes, com experiências de vida diferentes. Então o intuito desse vídeo é você conhecer um pouco mais da minha história, quais foram as mudanças positivas e quais as negativas, e quem sabe isso te dá uma outra perspectiva em relação às suas próprias vivências também, mas sem comparação, tá? Bom, na época que eu saí de Portugal, eu estava trabalhando como gerente da Clinique do El Corte Inglês. Quem já foi em Portugal, quem mora em Portugal, deve conhecer esse shopping. É basicamente um shopping de gente rica, que tem várias marcas de luxo, e as pessoas que frequentam, na maioria das vezes, também é uma galera mais endinheirada. E eu trabalhava na Clinique, que é uma marca de skincare bem conhecida, que inclusive faz parte do mesmo grupo da Estée Lauder. Lá eu trabalhava 40 horas semanais, então de terça a sábado, 8 horas por dia, com mais 1 hora de almoço. E como gerente, obviamente, eu tinha muitas responsabilidades, muita pressão e muito estresse. Só um disclaimer, eu não tô dizendo que isso era culpa da empresa ou que a empresa era ruim nem nada, muito pelo contrário. A empresa era 5 estrelas e em Portugal foi de longe a melhor empresa que eu já trabalhei. Mas trabalhar como gerente é sempre estressante, não importa onde você esteja, os gerentes aí do outro lado vão entender o que eu tô falando. Então esse era o meu cenário profissional. Já o cenário pessoal, eu não tinha assim muitos amigos. Ao longo desses 7 anos em Portugal, eu fiz algumas amizades que ao longo do tempo se mostraram ser passageiras. Então amigo mesmo, aquele que a gente sabe que a gente pode contar pra tudo, pro bom e pro ruim, eu não tinha. Mas eu tinha minha família por perto, então apesar da minha mãe não morar mais em Lisboa, ela tava no Algarve, então era só pegar um trem ou um carro e em 3, 4 horas eu já tava com ela. O meu irmão mora em Lisboa até hoje, então eu também tinha ele ali por perto, e o primo do meu boy também, então a gente também tinha família do lado dele, digamos assim. Então esse era o meu cenário pessoal. Dito isso, vamos começar então com os pontos que pioraram desde que eu vim pra cá, pra Alemanha. A primeira coisa que eu percebi logo no início que ia ser uma grande dificuldade pra mim foi o sentimento de independência em vários âmbitos, e eu vou dar exemplos. Em Portugal eu falava português, obviamente, então qualquer coisa que eu precisasse fazer, seja pegar um ônibus pra ir pra um lugar que eu nunca fui na vida, ou ir num médico, ou resolver alguma burocracia nas finanças, sei lá, tudo isso eu conseguia me virar sozinha. Eu podia não saber como é que funcionava, mas eu pesquisava no Google, perguntava às pessoas e eu resolvia o meu BO, eu não precisava de pedir ajuda de ninguém. Aqui, principalmente por causa da língua, mas também por ser outro país e eu não saber como que funciona exatamente as coisas, eu me sinto muito menos independente. No início era ainda pior porque eu não falava alemão, mas mesmo eu falando hoje em dia, eu ainda tenho essa dificuldade. Vou dar um exemplo, inclusive, que aconteceu recentemente. Eu fiquei desempregada recentemente, né? E aí eu precisava resolver umas burocracias relacionadas a isso. Pesquisei na internet como que eu deveria prosseguir e os artigos que eu encontrei usavam uma linguagem difícil, que não tava assim 100% clara pra mim. E aí eu botei tudo no Google Tradutor e a tradução veio pior ainda. Eu fiquei ainda mais confusa com o que tava escrito ali. Então eu acabei tendo que recorrer ao meu boy e pedir pra ele ler aquilo e me explicar em português. Claro que eu tenho uma sorte enorme de ser casada com um alemão que fala português fluentemente, mas querendo ou não, isso me deixa ali dependente dele, sabe? Então isso é só um exemplo bobo, mas que é um fato, mudou pra pior. Em Portugal eu era muito mais independente nesses aspectos e aqui eu me vejo tendo ali que frequentemente pedir ajuda. Outra coisa que piorou foi a proximidade com a minha família. Eu sei que a Alemanha e Portugal não é tão longe assim e eu tô bem feliz que desde que eu tô morando aqui eu vejo a minha família mais ou menos, pelo menos uma vez por ano, mas lá eu via eles com muito mais frequência. De vez em quando a minha mãe saía do Algarve e vinha pra Lisboa pra poder resolver alguma coisa e a gente acabava se vendo, ou então eu saía no meio da semana pra jantar com meu irmão, e aqui infelizmente não tem essa possibilidade. A gente precisa se planejar muito mais pra se ver, então acaba sendo mais difícil. Nesse ponto eu também tenho sorte porque a família do meu boy mora relativamente perto da gente, eles são uns amores e eu sempre fui muito bem recebida por eles, mas a nossa família é a nossa família, né? Ninguém substitui o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão. Então isso também foi um aspecto que piorou, não tem como dizer que não. Outra coisa que teve um impacto negativo, significativo
pra mim foi o inverno alemão. Já falei sobre esse tópico várias vezes e eu acho que isso é uma coisa que impacta todo mundo, principalmente os brasileiros que vêm pra cá, que é a falta de sol. O frio excessivo incomoda sim, mas o pior do inverno, sem sombra de dúvidas, é a escuridão. O dia amanhece lá pras 8 e pouca da manhã e muitas vezes às 4 da tarde já tá escuro. Só que além dos dias serem mais curtos, e isso por si só já é um saco, porque parece que quando anoitece, o seu corpo já entra ali naquele modo de não querer fazer mais nada, só querer ir pra cama pra relaxar e dormir. Só que isso é tipo 4:30 da tarde. Além disso, muitos dias são nublados, então é comum você ter somente 8 horas de claridade e essa claridade ser na verdade um céu cinza. Então, tipo, isso suga a sua energia e a vontade de viver de qualquer ser humano. Enquanto que em Portugal, mesmo no inverno, os dias são mais longos e mesmo que esteja um frio de rachar, tem muitos dias de sol. Então você sair de casa e sentir aquele quentinho assim na pele faz muita diferença. Então, com certeza esse foi um ponto que piorou bastante pra mim. Oferta de atividades de lazer também piorou. O que é que acontece? Eu sei que vai ser injusta essa comparação, mas eu tô falando dos pontos que pioraram, então eu tenho que mencionar isso também. Em Portugal, eu morava em Lisboa, que é a capital, que tem mais de 500 mil de habitantes. Aqui na Alemanha, eu moro em Tübingen, que é uma cidade com pouco mais de 90 mil habitantes. Então, tipo assim, é óbvio que essa comparação não é muito justa. Mas o fato é que em Lisboa, eu tinha muito mais opções de coisas pra fazer do que aqui. Tanto em termos de restaurantes, que eu amo, Lisboa é sensacional nisso. Você encontra restaurantes de tudo que é tipo, pra tudo que é gosto e muito restaurante bom. Aqui a gente tem sim algumas opções legais e eu noto que até tá melhorando. Eles estão abrindo cada vez mais restaurantes diferentes e tal, mas não tem comparação, não tem como. Além disso, Lisboa tem muita oferta cultural, exposições, shows, festivais, praias. E Tübingen, coitada, o que dizer? Eu gosto de morar aqui, tá? Não tô falando mal não, mas assim, não tem comparação, né? Ponto. E o último aspecto que piorou também foi a proximidade cultural e a sensação de pertencimento. E eu acho que isso é um pouco autoexplicativo, né? É normal que a gente tenha mais similaridade com a cultura portuguesa, não só pela língua, mas também por ter sido colonizado por eles. Enquanto a cultura alemã é totalmente oposta em vários aspectos. Então, por mais que eu não me sentisse 100% pertencente em Portugal, aqui na Alemanha eu me sinto ainda menos. Isso é uma coisa que afeta as pessoas de diferentes formas. Tem gente que lida super mal com isso e que sente muita necessidade de se sentir ali 100% parte daquela cultura. Mas eu confesso que eu já tô um pouco acostumada, até porque depois de 10 anos fora do Brasil, é muito difícil pra mim eu me sentir 100% pertencente a algum lugar, mesmo no Brasil. Então eu acho que eu consigo lidar bem com isso, mas é um fato. Aqui eu me sinto mais um peixe fora d'água do que lá. E aí a forma, talvez até inconsciente, que eu acabei encontrando pra me ajudar com isso, foi fazer amizade com latinos. Eu também tive sorte, porque eu comecei a trabalhar num restaurante latino, então eu acabei conhecendo muita gente através do meu trabalho. E hoje em dia, praticamente todos os meus amigos próximos e menos próximos são latinos, inclusive muitos brasileiros também. E é isso. Agora vamos falar das coisas boas, das que melhoraram desde que eu vim pra cá. Aproveitando esse gancho do último aspecto negativo, uma coisa que melhorou bastante desde que eu me mudei foi a minha vida social e as amizades. Como eu disse, eu acabei conhecendo muitos latinos aqui e brasileiros também. E por mais que eu saiba que essas amizades ainda estão no início, ainda estão se construindo, e eu sei que provavelmente algumas delas daqui a alguns anos nem vão mais existir. Super positiva, né, a menina? Eu sei que algumas estão se fortalecendo e me parecem, pelo menos, que vão ser mais duradouras. Fora que mesmo as pessoas que eu não sou assim tão próxima aqui, mas que a gente se encontra às vezes pra sair, pra beber às vezes, mesmo isso já é uma vida social muito mais ativa do que a que eu tinha em Portugal. Nos últimos anos lá, eu sinto que eu acabei me fechando até pra conhecer gente nova, porque eu tava meio desiludida com as amizades que eu tinha tido, então eu acabava não saindo muito. Já aqui, eu vivo recusando o convite de rolê, porque eu realmente sou uma jovem senhora que gosta de sair pouco, mas ainda assim, eu consigo ter uma vida social muito mais movimentada do que a que eu tinha lá. Outro ponto que também melhorou muito foi a minha moradia. Lá em Lisboa, eu morava com meu boy num apartamento de 60 metros quadrados, tinha um quarto, uma sala, um mini banheiro, uma mini cozinha e uma varanda, que essa sim era sensacional, era quase metade do apartamento. Então o AP era bem menor e ele tinha muitos problemas. Tinha mofo no banheiro porque não tinha janela. O apartamento inteiro era muito úmido e muito frio no inverno. A gente chegou a ter problemas algumas vezes com chuva dentro de casa, caindo do teto, porque o nosso AP ficava no último andar e aí quando chovia a água não tinha pra onde escoar e caía dentro da nossa sala. Então assim, era um pequeno caos, fora que era um AP alugado e a dona não queria tomar muita responsabilidade de nada. Então quando a gente tinha problema com alguma coisa, era um estresse pra tentar resolver, enfim. Já que na Alemanha a gente mora num apartamento que é da minha sogra, o que é ótimo porque qualquer problema que dá, ela já corre pra resolver. Afinal, ela não quer que a gente esteja morando num lugar que não esteja ali 100%. Além disso, a gente paga quase o mesmo aluguel que a gente pagava lá em Lisboa, só que num apartamento que é quase o dobro
do tamanho, que tem aquecimento central, que tem um jardim enorme, que fica a 5 minutos a pé do centro da cidade. Então, quando a gente compara, foi com certeza um grande avanço em termos de conforto mesmo. Mas, obviamente, eu sei que isso é um puta privilégio, né? O trabalho e a minha relação com ele também foi uma coisa que eu considero que melhorou bastante. Lá em Portugal, como eu falei, eu era gerente de uma loja e aqui eu tava trabalhando como gerente de serviço e escritório, mas que na prática era 90% do tempo trabalhando como garçonete ou como cozinheira e 10% do tempo trabalhando no escritório. Então talvez você pense, sério que você acha que isso foi um avanço? E sim, eu acho, e eu vou explicar o porquê. Como gerente de loja, eu tinha muitas responsabilidades e muito estresse e eu definitivamente não era feliz. Não era um trabalho que eu me via fazendo a longo prazo e de verdade eu sofria muito. Tanto que eu chegava em casa várias vezes chorando da pressão que eu sentia, não só em relação às vendas, mas a pressão que eu própria colocava em cima de mim em ser uma boa gerente. Coisa que eu peguei trauma, assim, e eu passei muito tempo na minha vida falando que eu nunca mais ia querer gerenciar pessoas. Continuo não querendo, mas eu acho que depois de alguns anos trabalhando isso na terapia e até maturidade também, né? Eu acho que eu enxergo isso hoje em dia de outra forma. Mas o fato é que eu trabalhava muito e mesmo quando eu saía do trabalho, eu nunca conseguia relaxar e desligar, assim, 100%. Eu sempre tinha que ficar ligada no telefone para caso alguém me ligasse por alguma emergência e isso é psicologicamente exaustivo. Enquanto que nesse trabalho daqui, eu comecei trabalhando 30 horas semanais e apesar de ser fisicamente muito cansativo, psicologicamente era muito de boa. Eu ia pro trabalho, fazia o que tinha que fazer e depois quando eu saía, eu não precisava mais pensar nisso. Além disso, a cultura de trabalho aqui é muito mais saudável do que em Portugal, na minha opinião. Aqui as pessoas têm a sua vida pessoal e não são punidas ou mal vistas por quererem dar valor e aproveitá-la. Então, de forma geral, eu sinto que a minha relação com o trabalho aqui é muito mais saudável e positiva do que lá. E o equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional também. E para fechar, ainda dentro desse tópico trabalho, uma questão que também melhorou foi a questão financeira. Eu aqui na Alemanha, como garçonete, trabalhando 30 horas semanais, ganhava a mesma coisa ou às vezes até mais do que eu como gerente em Portugal de uma marca de luxo. Não era bem uma marca de luxo, mas ficava num shopping de luxo, enfim, vocês entenderam. Então assim, acho que eu não preciso dizer muito mais do que isso, né? Trabalhar menos, com menos responsabilidade e pressão para ganhar a mesma coisa, é claro que isso impactou na minha vida, né? Portanto, fazendo um balanço geral de todos esses pontos que eu mencionei, eu, Débora, considero que a minha qualidade de vida aumentou drasticamente desde que eu vim morar aqui na Alemanha. Aqui eu tô mais longe da minha família, me sinto um pouco mais dependente em alguns momentos, tenho menos oferta de lazer, menos sensação de pertencimento e sofro muito mais com o inverno, mas eu tenho mais amigos, mais vida social, mais conforto, mais dinheiro e uma relação muito mais saudável com o trabalho. E por isso que, pra mim, eu ainda acho que vale mais a pena morar aqui. Pode ser que isso um dia no futuro mude? Pode ser. A vida não é constante, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu posso dizer com certeza que agora, depois de 3 anos e meio morando aqui, eu sou sim muito satisfeita e feliz. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo que sair. Me segue lá no Instagram também, se você quiser, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu acabei de gravar 25 minutos de vídeo e eu percebi que o microfone não estava ligado, porque eu botei no cronômetro ao invés de no gravador. Sério, velho, na moral. Como se a minha TPM não bastasse, né? Pra infernizar a minha vida. Vamos lá, do início, de novo.